Seguindo a programação do colóquio Planejamento Territorial no Brasil na década de 70, instituições, planos e políticas federais e estaduais de reestruturação da rede urbana regional, agradecemos a presença de vocês. Hoje é o último dia do evento, que foi iniciado na quarta-feira pela manhã, com a palestra de abertura proferida pela professora Sara Feldman. Temos tido apresentações de pesquisas bastante inspiradoras, que vêm ampliando nossas questões de investigação. Tivemos até agora 4 sessões, teremos nessa manhã a 5ª sessão, e à tarde a professora Nilce Aravecchia Botas fará a conferência de encerramento no colóquio, iniciando às 15 horas. Para esta manhã, convidamos as professoras Karen Solek Soares e Elisângela Chiquito para fazer a apresentação das suas pesquisas. Bom, vamos iniciar com a professora Karen Solek Soares, que é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Paraná, também licenciada em História pela Unipar, mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Associado UEM e UEL. Ela é arquiteta da Prefeitura de Cascavel e professora do Estado do Paraná, tendo atuado como docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unipar, e atualmente a Karen desenvolve a sua pesquisa de doutorado intitulada O Planejamento da Região de Fronteira no Oeste do Paraná, entre 1946 e 1985, formação e consolidação hierárquica da rede urbana e regional paranaense. E hoje a Karen vai apresentar o tema Propostas Físico-Territoriais para Industrialização do Eixo Oeste do Paraná na década de 1970. Karen, você tem 30 minutos e quando faltar 5 minutos eu vou avisar você. Tá bom? Obrigada, Karen. Obrigada, Fabiola. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, decorrente também de alguns debates, né, que houveram aqui no colóquio, eu achei interessante, antes de abordar, né, essas propostas físico-territoriais que houveram aqui para o Eixo Oeste, comentar a formação, né, como que as problemáticas também aqui da região de fronteira, né, do oeste do Paraná. Tá? Então, a região oeste do Paraná, a sua formação, né, decorre mesmo da formação do Brasil, né? Então, eu só queria abordar algumas questões sobre os limites territoriais e a formação da faixa de fronteira, né? Que durante o colóquio foi comentado sobre o território federal do Iguaçu, e a minha apresentação mesmo, né, sobre a formação do eixo é posterior a isso. Eu só queria introduzir um pouquinho para abordar o tema da segurança nacional, né, que é essa condição de preservação da soberania e integridade territorial, né? Então, a princípio, né, há essa situação, né, de flexibilidade da fronteira, né, como era uma área inicialmente espanhola e depois lá há uma conformação mais específica dos limites brasileiros. Aqui sempre foi uma região de muitos conflitos, né, principalmente de limites. Então, né, dentro desse mapinha aqui relacionado à letra E e F, há as questões com o Paraguai, né, que essas delimitações, mesmo decorrente, né, da Guerra do Paraguai, depois com a Argentina, com a questão de Palmas, e isso daí veio mais internamente entre Paraná e Santa Catarina, né, da questão do contestado, mas para a gente entender que é uma região de grande permeabilidade, né, entre né, os brasileiros, paraguaios e argentinos, né, a gente está aqui na tríplice fronteira, no início dessa formação, né, há uma
permissão de exploração entre o final do século XIX, ali, permissão de exploração, principalmente da erva mate e madeira, de empresas argentinas, basicamente, as chamadas obragens, né? Então, quem permanecia, a população que permanecia aqui, era uma população estrangeira. Então, a partir de 1930, há uma preocupação com a nacionalização da fronteira. E a gente vê isso através das abordagens sobre a faixa de fronteira, então, é a ampliação dessa faixa também. A princípio, a faixa de fronteira, desde da Lei de Terras, né, desde 1850, ela era de 66 quilômetros. A partir de 34, ela começa a ampliar, em dois sentidos, da faixa de segurança nacional, né? Então, quer dizer, de poder de polícia mesmo, né? A área referente à colocação de quartéis, de tropas, né? Então, tem cidades, por exemplo, Foz do Iguaçu, ela é fundada como uma vila militar, né? Decorrente disso, depois, né, a questão do domínio da faixa de fronteira, quer dizer, são terras devolutas que há um controle de quem compra, indústrias que são colocadas, né? Então, a faixa de fronteira, ela tem uma especificidade de regulação do Estado. E vai se ampliando essa faixa, entre 37 e 55, a segurança nacional atinge 150 quilômetros, e a partir de 1955, a de segurança nacional e a de domínio atinge igualmente, né, as duas considerações de faixa, tanto de domínio quanto de poder de polícia, atingem esses 150 quilômetros. Atualmente, a partir de 1979, essa faixa ela pode até ser ampliada, ela está relacionada à configuração do município, né? Então, se o município, a faixa, né, do domínio dele amplia sobre isso, né, sobre essa faixa de 150, então também há uma ampliação nesse sentido, tá? Então, decorrente dessas questões, né, há, num período muito breve, ali entre 43 e 46, há a conformação do território federal do Iguaçu. Essa faixa está dentro da faixa de fronteira, né, dos 150 metros, esse mapinha mais à direita aqui, né, que pega todo o oeste do Paraná, o sudoeste e parte de Santa Catarina. Mesmo que em pouco tempo, o território do Iguaçu ele serviu para quebrar definitivamente esses contratos com as obragens, né, dessas empresas que faziam só a extração, né, de madeira e erva mate, e inserir efetivamente a questão de colonização dessa região. Tá? Então, a questão de nacionalização da fronteira, né? Era uma população também aqui privada de algumas questões de infraestrutura, né? Então, a gente nota um esforço relacionado à ocupação dessa área, né? Nacionalização da fronteira e integração às demais áreas do país, né? Então, o objetivo era fortalecer as fronteiras e facilitar a colonização dessa região. Então, entre 1940 até 1960, a gente nota um alinhamento de estratégias para essa região, tanto estadual quanto federal, para ocupar. Então, ocupar através do programa Marcha para o Oeste, né? Então, há um esforço alinhado, né, o esforço federal e estadual, para a conformação de colônias, tanto públicas como privadas, inserindo, então, agricultura de subsistência e formação de núcleos urbanos nessa região, né? Tudo isso depois da configuração do território federal do Iguaçu, né? A importância dos territórios era que eram
né, a definição estava dentro da União, né? Quem mandava na região politicamente era a União. Depois volta essas regiões, né, que estavam destacadas dos dois estados, voltam para os estados de origem, né? Esses primeiros esforços estão relacionados à conformação de rodovias. Então, pega-se a estrutura que existia, mesmo que precária, lá das obrageiras, né, que tudo se direcionava sempre ao Rio Paraná. Então, vinha mesmo que, né, da região de Curitiba, né, da capital, essa integração, mas o destino era o leito do Rio Paraná. Então, a gente tem, né, passando por Guarapuava, depois aqui Catanduvas, indo em direção à Foz do Iguaçu, e depois subindo entre algumas núcleos já existentes, núcleos espontâneos, né, passando por Cascavel, entre outros até também a região aqui do Rio Paraná. O que eu gostaria de enfatizar é a condição de Guaíra, né, que o Rio Paraná ele era navegável até Guaíra. Depois, Guaíra fazia-se tipo uma baía, depois a gente tinha Sete Quedas. Né? As Sete Quedas era uma barreira natural, né, numa região que tinha muita mata, né? Então os rios eram né, os meios de condução ali. Então, a obrageira Mate Laranjeiras, ela fez em Guaíra, ela fez uma estrada de ferro particular que vinha de Guaíra até Porto Mendes, aproximadamente 70 quilômetros, assim, que desviava, né, as Sete Quedas e fazia essa integração de novo ao Rio Paraná. Né? Então, essa estrutura era o que a gente tinha ali em meados da década de 40, né? E a grande consideração dessa integração entre o governo estadual e federal era estruturar essas rodovias existentes. Então, houve algumas estruturações, principalmente do que era a BR-35, né? Foi conformada como BR-35, então pegou algumas estradas já existentes e formou-se aqui nesse mapinha aqui embaixo, né? Então, a passagem por Cascavel, indo para Foz, ou de Cascavel indo para Porto Mendes. Então, essa era a situação de infraestrutura e de povoamento, né, que existia na região. Quanto ao Paraná, né, voltando ao que a gente está analisando, né, essa integração dessa região isolada, né, ao restante do Paraná. Como já foi comentado aqui, né, no colóquio, sobre o Paraná, na década de 50, 60, preocupava essa vocação agrícola do Estado, né, principalmente relacionado ao café, né, a sua integração com o Estado de São Paulo, né, esse escoamento, né, por lá, e aqui no Oeste, essa questão da madeira indo, né, para o leito do Rio Paraná e atingindo o Prata, né, basicamente. Então, essa necessidade de um incremento industrial. A partir disso, começa-se a formar instituições de apoio, né, para essa configuração do Estado como um todo. Então, posso destacar aqui a Copel, né, a Codepar, como uma companhia, né, de desenvolvimento que vai financiar, nesse primeiro momento, as indústrias, né, e tudo isso fomentado pelo Pladep. Então, a intenção, nesse primeiro momento, era formar eixos de interligação até a capital, Curitiba. Aí que eu volto a destacar, né, a importância da BR-35, e que ela veio a se conformar como a BR-277, que ela liga de leste a oeste o estado do Paraná. Né? Então, ela tem umas readequações aqui e muda de BR-35 para 277. Então, essa região aqui, pegando aqui um mapa do Plano de Desenvolvimento do Paraná, né, o PDP lá de 63, produzido pela SAGMAX, a gente nota que essa região, né, o oeste aqui, a interligação, né, está relacionada a Cascavel, Foz do Iguaçu, como um eixo
um corredor de exportação, e, em menor escala, essa ligação Cascavel, Toledo e indo para Guaíra, né? Então, começa lá no plano de 63 essas propostas, né, de cidades-polos com regiões de planejamento, daí que se destaca, né, essa região oeste ainda ligada a Guarapuava, né, mesmo pelo eixo da BR. Então, a infraestrutura, né, as rodovias, energia elétrica, indústrias, foram, nesse primeiro momento, fomentadas pela Codepar, né, mas a concentração, basicamente, ocorreu em Curitiba. A partir de 1970, né, com a formação da Codepar em Badep, né, há uma mudança nessas questões de que tipo de indústria que a gente vai fomentar, né? Paralelamente, aqui no oeste do Paraná, estava acontecendo a expansão da cultura do soja e do trigo, né? A mecanização rural, a formação de um parque industrial de beneficiamento desses produtos, né? Porque nesse momento, né, o segundo momento, 1970, é visto as vantagens competitivas locais, né? Então, a agroindústria é esse diferencial aqui da região oeste, né? Tanto da produção da madeira, né? A implantação do soja, o soja como produto principal e a carne como produto secundário, porque daquela agricultura de subsistência que ocorreu lá das colonizadoras, era recorrente, então, ter implantações ali de milho, de feijão, e ter uma criação paralela de animais, né? Então, aves, basicamente. Então, houve, claro, um alinhamento tecnológico, né, dessas produções, né? Mas manteve, em certo aspecto, ali o pequeno produtor ainda fixo na terra, né? E, com isso, esse alinhamento ocorre com o fortalecimento das cooperativas e uma gama de produtos formados a partir dela. Ainda, né, é sentido esse desequilíbrio da rede urbana formatada. Então, há, né, em todo o Paraná, o êxodo rural, com fluxo migratório para os grandes centros, né, e uma urbanização intensiva. Então, há essa proposta da criação de polos de equilíbrio. Na política de desenvolvimento urbano, né, do PDU do Paraná, né, há esses polos de equilíbrio, né, para tentar, de forma mais equilibrada, distribuir esse parque industrial pelo Paraná, né? Então, há propostas, várias propostas ali, então, o sistema polinuclear, biaxial e tripolar, né, como propostas de como que a gente vai desenvolver esses parques industriais. Tudo nesse primeiro momento alinhando lá com o PND, né, tentando o Estado se integrar a essas propostas, né? Então, a proposta de integração territorial pela descentralização do parque industrial em polos secundários, que estariam ali entre as cidades médias, e também a interiorização do desenvolvimento. Nessa proposta faz-se um estudo, né? Então, definição da hierarquia urbana, com base em polarização das cidades com mais de 10 mil habitantes. Aí que começa essa colocação, né, entre essas 4 cidades que eu estudo, né? Então, Foz do Iguaçu, né, como uma cidade turística, antiga colônia militar, lá na tríplice fronteira. Guaíra, também antiga cidade obrageira, que neste momento aqui ela já tinha perdido aquela ferrovia dela, que foi incorporada ao Estado, e depois ela chegou a ser totalmente desativada, né? Então, ela estava uma cidade isolada,
Cascavel como esse eixo de ligação entre as rodovias, então tudo passava por ali, e Toledo, uma cidade feita a partir de uma colonizadora privada, né, de grande assim sucesso, já digo aqui na região, porque não teve problemas de questão fundiária assim que ocorreu com outras colonizadoras. Ela era muito organizada, né? Então, dentro dessas 4 cidades, né, a grande questão aqui era aonde investir, né, fazer os investimentos relacionados à formação desse eixo industrial, que era uma necessidade, formar esse eixo industrial. Existia, como eu já falei, as questões das cooperativas, né? Algumas empresas de abate de aves começam a ser formadas lá em 1963, né? Então, há essa organização de cooperativas, né? Mas o investimento em si começa a ser planejado. Então, dentro desses 3 sistemas, que é proposto pelo Estado, né, o polinuclear, biaxial e tripolar, há uma preferência, né, por esse sistema tripolar. Dentro dessa condição de preferência do sistema tripolar, há a contratação de outros estudos pelo Estado para ver mais detalhadamente qual era a viabilidade, né, da formação desse eixo. Nessa proposta que vocês estão vendo aqui no mapinha, né, do PROEI, né, que é o Projeto Técnico Econômico dos Eixos Industriais do Paraná, ele foi encomendado pelo IPEA, né, e desculpa, IPARDS, e há essa conformação do eixo tripolar, então, Ponta Grossa, Curitiba, Maringá, Londrina, e aqui no oeste, essa intenção de Cascavel até Guaíra, né, que é o polo axial 3. Dessas alternativas, né, para o parque industrial, há autores que criticam essa situação de Cascavel, Guaíra, né? Porque era uma cidade isolada, como eu comentei, ela tinha uma integração por meio fluvial, que tirando a ferrovia ali, ela não tinha mais essa ligação, né, com o restante do Rio Paraná, né? A estrada para chegar até lá era uma estrada ainda de leito carroçável, né? Não tinha uma maior infraestrutura, né? Então, há críticas sobre essa proposta aqui, que não considerava os custos para viabilizar essa integração do parque industrial nessa direção. E nessa proposta, né, não considera Cascavel, Foz do Iguaçu. Nessa segunda proposta, né, vale lembrar que essas 2 propostas surgiram de instituições diferentes, mas elas foram feitas no mesmo ano, né, foram entregues no mesmo ano, né, em 1975. Aqui do PRI, né, foi encomendado pela Universidade para a Universidade Federal do Paraná, então planos regionais industriais, que nessa configuração o eixo industrial está mais focado entre Cascavel e Toledo, pegando já uma relação que já existia, né, entre essas cooperativas, uns investimentos que houveram nessa relação de abate de aves, né, agroindústria, basicamente, né, e mais tarde, essa configuração aqui, esse anel de integração, lá na década de 90, vai fazer o anel viário de integração, né, entre esses núcleos, né. Então, nessa consideração aqui da Federal do Paraná, né? Então, nessa sequência, o que a gente observa? Né? Um amadurecimento dessa conformação físico-territorial do eixo industrial oeste, que estava isolado, né? Com algumas cidades integrantes, alguma indústria ali muito específica, né?
algumas questões, principalmente a partir do segundo PND, a diferença de intencionalidades entre o Estado e a União, aquilo que estava alinhado começa a desalinhar, tá? Porque na década de 70, mesmo que já houvesse um acordo lá em 66 para formação do Lago de Itaipu, então a usina hidrelétrica de Itaipu, né, que vai mudar toda essa configuração, principalmente relacionado à Guaíra, né, então que era uma cidade turística, ela vai perder completamente, né, vai ser submerso o seu ponto turístico, né, e vai ficar mais isolada ainda. A impressão que eu tenho, né, na análise desses documentos é que não se tinha noção do impacto que isso ia ocasionar, né, a formação. Se vocês verem esse mapa aqui do lado, né, relacionado a Aí eu tô com esse, tô tentando essas carinhas aqui, eu tô tentando trocar de um lado para o outro, tá meio complicado aqui para mim, mas vocês me desculpem. Tá? Ó, a formação do Lago de Itaipu, ele, né, Guaíra tá aqui, há um alagamento, né, para a formação desse lago de toda essa região oeste aqui, né? A hidrelétrica de Itaipu tá aqui, né? Então, em 84, Guaíra perde, né, o seu ponto turístico, mas todos esses municípios limítrofes aqui também vão perder áreas, né? Essas pessoas que estavam na área rural vão ter que migrar para outras cidades, né? Então, basicamente, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu vão absorver essas pessoas. Se a gente olhar na década de 70, 80, né, que há esse êxodo rural, na verdade, aqui na região oeste, ele é bem menor que o restante do estado. Na verdade, ele quase não acontece, porque algumas famílias permanecem, né, nessa questão de cooperativas devido às indústrias, né, que vão ser colocadas aqui, e a absorção dessas que migram, né, da área rural para essas áreas, essas 3 cidades que eu citei, né? Então, nessa diferença de intencionalidades, o que acontece? A consolidação do eixo Cascavel-Foz do Iguaçu, né, pela BR-277. Então, aqui em Foz faz-se essa ligação com o Paraguai, né, com a Ponte da Amizade. Tem um autor, o Pérez, que ele fala da velocidade que foi essa configuração dessa rodovia, desse eixo aqui, devido à questão de financiamento federal, e a dificuldade que foi a consolidação da rodovia até Guaíra, né? Porque até Toledo, né, Cascavel-Toledo, houve, né, a BR-467, que foi consolidada, mas de Toledo para Guaíra, isso foi com incentivos estaduais, então uma dificuldade, notando essa dificuldade e diferenças de intencionalidades com a aplicação de recursos para essa região, aí, principalmente sobre as rodovias, né? A única constância que tem desses planos é a definição da cidade de Cascavel como um elo de ligação, tanto para Guaíra, quanto para Toledo, quanto Foz do Iguaçu, né? E com o segundo PND, né, e com formação da hidrelétrica binacional de Itaipu, essa definição pelo governo federal, Cascavel, Foz do Iguaçu, né? Então, Cascavel torna-se uma prestadora de serviços da região, e com isso tudo o que há de bom e há de ruim, né? Então, aumento populacional, crescimento urbano desordenado da cidade, surgimento das áreas irregulares, deficiência de infraestrutura, né? Tudo nessa cidade, né? O resultado dessas escolhas, né, de um lado o Estado, do outro o governo federal, né, tiveram grandes impactos ambientais, sociais
e refletiram-se na configuração urbana e regional de forma excludente, né? Principalmente sobre esse eixo, né, que vai de Cascavel para Guaíra, né? Que Guaíra, hoje em dia há muitas tentativas, né, de reativação da cidade, mas são situações complicadas, né? Então, essa que é a minha apresentação. Eu gostaria, né, de reforçar o meu obrigado por esse convite. Eu não tenho nada assim tão fechado, né? Ainda são situações de estudo, né, para o meu doutorado, e estou, né, ávida aqui a ouvi-los, né, as contribuições. Obrigada. Obrigada, Karen. Ai, deixa eu tentar sair daqui agora. Ah, bom, você consegue? Aí, Tá, deu. obrigada. Bom, agora a professora Elisângela de Almeida Chiquito, que é doutora e pós-doutora em arquitetura, e aí arquitetura e urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com estágio de pesquisa no exterior, na Universidade de British Columbia e na do Texas, é professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, possui diversas produções relacionadas ao planejamento e desenvolvimento urbano e regional. Destacamos o livro intitulado A Comissão Interestadual Paraná-Uruguai, do Planejamento de Vales aos Polos de Desenvolvimento, publicado pela Alameda em 2016. E hoje a professora vai falar sobre desenvolvimento regional e planejamento nos anos 70 em Minas Gerais. Professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ei, Fabiola, obrigada pela apresentação e pelo convite. Você, Rodrigo, eu quero agradecer muito mesmo a disposição de vocês, né, a promover esse evento, porque é muito difícil mesmo. O Rodrigo diz que é o último, espero que não seja mesmo, espero que ele esteja mentindo. Mas eu acho um momento importante aqui para a gente conhecer o trabalho dos colegas. Karen, adorei sua apresentação, me interessei muito pela sua pesquisa e quero conversar mais. Bom, então eu vou tentar compartilhar. Gente, eu não fiz uma apresentação, mas eu gostaria de compartilhar algumas imagens, assim, não é uma apresentação. Deixa eu ver aqui. Bom, essa apresentação, né, essa comunicação, nesse momento, vou controlar minha hora aqui. Eu optei por apresentar uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui na UFMG desde 2017. É uma pesquisa que, na verdade, são duas pesquisas coordenadas por mim, financiadas pela FAPEMIG e pelo CNPq, e que congregam professores, colegas, né, do CEDEPLAR, né, da Faculdade de Economia, e da Faculdade de Geografia do Instituto de Geociências, né, da Geografia. Então, é uma pesquisa que a gente vem trabalhando de uma forma a colocar questões, né, a recuperar um pouco e a discutir, problematizar a experiência de planejamento nos anos 70, a partir de vários eixos, né? Então, eu queria, assim, a partir dos trabalhos, essa pesquisa, assim, ela levantou muito material. No início da pesquisa, a gente não tinha, a gente tinha informação que não existia um acervo do Plambel, que é o órgão de planejamento metropolitano dos anos 70, né, aqui em Belo Horizonte. Então, nós optamos por fazer essa pesquisa a partir de entrevistas com ex-técnicos dos órgãos de planejamento, né?
não só do Plambel, que foi o órgão metropolitano, de planejamento metropolitano, mas também com pessoas, né, envolvidas, com agentes envolvidos nas outras escalas de planejamento e em outros órgãos, né, de planejamento também. Essa pesquisa, então, ela foi sendo desenvolvida e, no final das contas, então são duas pesquisas, nós descobrimos um volume muito grande de documentos do Plambel, né? E do planejamento metropolitano nos anos 70, um acervo que estava localizado na Fundação João Pinheiro, os planos, os produtos, né, do acervo, eles estão digitalizados, né, no repositório digital, mas, assim, tem muito documento que a gente acabou descobrindo muito recentemente. Então, o que fez a pesquisa caminhar também pelas entrevistas, não apenas pelos documentos, né? Então, a pesquisa vem trabalhando com todo esse acervo documental, são mais de 300 trabalhos produzidos pelo Plambel, e aí eu queria destacar uma questão do acervo, do planejamento, né? O Plambel ele foi uma instituição que viveu, né, de 1971 a 1976, e não existem trabalhos muito bem publicados, né? Não, os volumes, eles são basicamente uma impressão dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Então, assim, os trabalhos eles não focam na produção, né, do Plambel, eles não focam na produção de um volume especificamente. Os planos não são o foco da atuação, mas sim o processo de pesquisa, de diagnósticos e propostas contínuo. Por isso, o material ele é muito complexo de se analisar, por conta de ser momentos de pesquisa, né? Não ser um produto muito bem finalizado, a não ser o Plano Metropolitano de Desenvolvimento, que ele é um produto mais bem acabado, né? Mas eles são... tem interlocuções, né? Os produtos entre si. Então, a pesquisa vem se desenvolvendo nessa linha. A pesquisa detectou mais de 300, os nomes não estão todos aqui, mas mais de 300 profissionais que a gente não tinha também. Vale lembrar que os planos elaborados, eles não têm a equipe, e eu trouxe alguns nomes aqui, mas a gente já detectou mais de 300 pessoas que passaram, né, pelos órgãos de planejamento e desenvolvimento de Minas Gerais, sobretudo nos anos 70, que a gente tem focado mais a pesquisa, né? Então, dito isso, a gente coletou esses relatos das experiências, né, com os ex-técnicos do Plambel, e foi identificando, a partir desses relatos, as experiências, né, tentando reconstruir e problematizar a experiência do planejamento metropolitano de Belo Horizonte, né? É claro que essa experiência ela não se limita a um órgão, né? Então, o que eu escolhi colocar aqui para vocês é realmente assim, contar um pouco dessa experiência de planejamento de Minas Gerais, buscando construir um pouco, mostrar esse aparato institucional construído, né, de planejamento, que desemboca aí nos anos 70 e na criação do órgão de planejamento metropolitano, e problematizar os trabalhos em si, a atuação dos órgãos, de maneira que eu vou retomar algumas questões que foram colocadas, inclusive na palestra inicial. Achei que foi super produtivo o debate também, não apenas a palestra da professora Sara, mas o debate colocado.
Em relação aos órgãos de planejamento, né, ao papel, né, desses órgãos de planejamento e de seus agentes ao longo do período. Tá? Então, esse acervo são cópias mimeografadas e que reproduzem assim, muito claramente um trabalho contínuo, né, de planejamento. Então, eu escolhi aqui discutir um pouco o papel desse planejamento metropolitano nos anos 70, recuperando um pouco os antecedentes dele, a construção dessas institucionalidades, como parte de uma intenção de desenvolvimento regional para que a região metropolitana, né, que vai ser chamada nos anos 70 de Belo Horizonte, passe a participar com mais ênfase da economia e compor o triângulo, né, dos polos econômicos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte, a partir dos anos 60, ele tem um impulso no desenvolvimento econômico e passa a participar de uma maneira mais efetiva dessas relações com o processo de industrialização, né? Então, assim, num primeiro momento, eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia, né, e essas institucionalidades em relação ao desenvolvimento de Minas Gerais, e depois eu passo para o planejamento. Bom, entre as singularidades, né, dessa história do desenvolvimento de Minas Gerais, eu acho que uma particularidade, né, que a gente tem que reconhecer é a forte presença da máquina estatal desde os tempos remotos, assim, até a atualidade, né? Então, a máquina estatal no conjunto da Vina Mineira sempre teve um papel preponderante, né? E esse fato permitiu que o Estado de Minas pudesse exercer um papel de destaque na consolidação, né, do Estado Nacional Brasileiro, seja em perspectiva conservadora, seja numa perspectiva mais modernizante, né, e antecipadora, né, do desenvolvimento, como se vê, por exemplo, com o João Pinheiro, né, antes da ideia desenvolvimentista, né? Mas, a despeito das oscilações e das disputas, o nosso longo período desenvolvimentista dos anos 30 aos 70 marcou o processo de grandes transformações territoriais, econômicas e sociais em Minas Gerais e atribuiu ao planejamento o cerne dessas transformações. Então, nos anos 30, a gente tem, em Minas Gerais, a criação da Secretaria de Agricultura do Estado, que, a partir de 33, desenvolve uma série de iniciativas no campo do planejamento, seja na definição de políticas, seja na montagem de arranjos institucionais inovadores para a época. E mesmo depois, né, com a derrubada da ditadura do Vargas, no âmbito do governo tido como liberal, né, em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, claro, mas a continuidade, a valorização do papel do Estado e do planejamento são características importantes, né? Então, a gente tem toda uma série de instituições, não só no estado de Minas, mas regionais, como as comissões, né? A própria CBPU, que congregava diversos estados da bacia, que foi meu foco do doutorado, mas uma série de institucionalidades que vão fazendo, em Minas Gerais, promovendo o fortalecimento do Estado na promoção do desenvolvimento econômico e industrial, né? Então, a gente tem, em 47, o Plano de Fomento e Produção e Recuperação Econômica,
Depois a gente tem, em 1950, o Plano de Eletrificação do Estado, coordenado por Lucas Lopes, que depois São Paulo vai fazer, né, um plano de eletrificação, Lucas Lopes vai participar. A gente tem também a coordenação do Plano de Desenvolvimento do Vale do São Francisco pelo próprio Lucas Lopes, né, em 48. Em 51, a gente tem o Plano-Programa de Administração para Belo Horizonte, que foi um plano importante no que se refere ao desenvolvimento regional, né? Em 51, então, a gente tem no governo JK, né, 51 a 55, a criação de 5 usinas hidrelétricas, a criação da CEMIG em 52, né, que promoveu, então, um salto na produção, na industrialização mineira, né, e especificamente na implantação da metalurgia na região metropolitana de Belo Horizonte, além dos grandes investimentos em estradas, né? Foram, acho que mais de 3.000 quilômetros de estradas implantadas só nesse período do governo JK, né? Então, além de equipamentos públicos também, né, escolas, postos de saúde, então teve nesse período uma estruturação do desenvolvimento, né, e, sobretudo, de Belo Horizonte, ainda centralizado em Belo Horizonte e promovendo a ligação regional da capital com os outros estados, os outros polos, né, econômicos. Vale lembrar que em 58 a gente tem o primeiro plano diretor, 2 estudos, na verdade, feitos pela SAGMAX, 58 e 59, que daí vai ser publicado e entregue em 62, que vai colocar pela primeira vez a perspectiva metropolitana no âmbito do planejamento de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. Bom, essa perspectiva desenvolvimentista ela orientou uma montagem de um aparato institucional muito importante nos anos 60, que se inicia antes do golpe militar, mas tem continuidade, apesar, né, do golpe, com a entrada mais incisiva, né, do grande capital internacional após o golpe militar. Então, a gente tem em 61 a criação do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o CODEMIG. Em 62, a gente tem a criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e, dentro dele, uma equipe de pesquisa de economia que vai ser responsável depois pelo diagnóstico da economia mineira, né? Em 69, então, a gente tem a publicação do diagnóstico da economia mineira, que foi, acho que é um dos documentos mais importantes feitos pelo Poder Público Mineiro, porque ele fortalecia a visão desenvolvimentista no âmbito ali de uma proliferação de uma visão neoclássica da economia, né, a partir do governo federal, e a equipe do BDMG, ela foi responsável por implantar depois todo um sistema de planejamento em nível estadual e metropolitano em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Então, e o diagnóstico foi um grande instrumento de mobilização para a colocação da pauta do desenvolvimento metropolitano e para a criação de uma instituição metropolitana, né? Bom, nesse sentido, em 69 é criada talvez uma das maiores instituições de planejamento que a gente tem notícia. É uma instituição que é criada em 69, a Fundação João Pinheiro, e que vai organizar todo o sistema de planejamento dos anos 70. Né? Dentro dela é criado o CDU, e o Plambel, o Grupo Executivo de Planejamento Metropolitano de Belo Horizonte. Essas duas instituições da Fundação João Pinheiro,
ela faz, elas foram, né, esses dois braços, né, da Fundação João Pinheiro foram responsáveis por toda uma estruturação do planejamento metropolitano dos anos 70, aí da região metropolitana, né, de Belo Horizonte. Então, a Fundação ela teve um papel significativo na emergência e na consolidação desse planejamento, na formação de planejadores e, sobretudo, no desenvolvimento de uma perspectiva crítica em planejamento através desses dois braços. Então, assim, muitos dos docentes, professores da UFMG estavam trabalhando da economia, enfim, estavam trabalhando na Fundação João Pinheiro e na elaboração dos planos. O CDU elaborou, entre tantos outros, 2 estudos importantes, que foi o Programa Cidades Médias Mineiras e um estudo intitulado A Cidade Fácil ao Desenvolvimento, que expressa críticas em relação à configuração do urbanismo que estava sendo implementado via Serfal, que privilegiava as empresas de consultoria, com preocupações setorialistas, e pautada quase exclusivamente da eficiência técnico-financeira. É isso que o documento falava. Inclusive, esse documento foi coordenado pelo professor Roberto Montemor, e defendia, então, a maior participação da sociedade civil, que levasse em consideração as múltiplas dimensões da vida urbana, além dos aspectos físicos territoriais. Então, o CDU, né, com esse braço, e o Grupo de Planejamento Metropolitano da Fundação João Pinheiro foi uma criação importante, porque ele congregou técnicos, economistas do BDMG, congregou sociólogos da Secretaria de Trabalho do Estado e passou a criar um grupo de planejamento para viabilizar, então, o plano metropolitano, né? O plano metropolitano, o diagnóstico do plano metropolitano foi contratado, né? Contratou-se a Hidroservice para fazer um diagnóstico, mas a continuidade desse plano, então, do plano preliminar, né, feito pela Hidroservice, se deu dentro da Fundação João Pinheiro, né? Não sem embates, né? Existia um embate se contratava empresa de consultoria ou se constituía um grupo de planejamento para o planejamento metropolitano, e o que a saída foi a seguinte: compor uma equipe que seria formada, então, pelos técnicos da Secretaria do Estado de Trabalho, né, o Ney Werneck, José Moreira e o Hiroshi Watanabe, arquitetos e sociólogos, e a contratação de pessoas, profissionais mineiros, que estavam, então, atuando na empresa de consultoria Serete, em São Paulo. Foi aí que ocorreu, então, a contratação via Estado e não via empresa consultoria dessas pessoas, e que desenvolveram não só o plano metropolitano, mas vieram compor a equipe de planejamento, que em 74 se transforma em Superintendência de Planejamento Metropolitano, se desvinculando da Fundação João Pinheiro, e que vai passar 20 anos, né, atuando em Minas Gerais. Ela é extinta em 96, mas esse momento da década de 70, certamente, né, antes de todo o descrédito, né, no planejamento, constituiu um momento de maior destaque, né, dessa instituição. Então, o que eu queria destacar? Assim, né, primeiro, essa força, né, do Estado mineiro em constituir uma equipe, contratar equipes que já estavam no mercado, estimulado, né, pelo financiamento do Serfal, e que vieram compor a equipe de planejamento de Belo Horizonte.
Os trabalhos, o que a pesquisa vem detectando, né, nesse momento? Assim, ela vem detectando que os trabalhos que a gente vem estudando, né, aqueles trabalhos impressos, mimeografados, sem muito trabalho gráfico, eles assim, foram realmente não apenas papel pintado, né? Eles não se limitavam, né? Algumas questões importantes, assim, que eu acho que tem que destacar é a seguinte: primeiro, que no âmbito dessa instituição se concebeu métodos, né, a partir da própria experiência mineira de planejamento, desde a SAGMAX. Então, a participação, o Hiroshi, por exemplo, que era da Secretaria do Trabalho, tinha trabalhado com a SAGMAX nos anos, no plano, né, no estudo para o plano diretor, de 59. Então, esse amálgama de experiências e de formações, eles constituíram métodos muito inovadores na experiência de planejamento metropolitano, que aí vinha sendo debatido e construído desde os anos 50, tanto do ponto de vista da sociologia, da economia, enfim, né, do amálgama de áreas, né, que estavam focando, né, trabalhando com o planejamento metropolitano. Então, a gente pode destacar entre entre os trabalhos, entre os métodos mais inovadores, a gente pode destacar a ideia da unidade elementar de vida urbana, que é um método que o Plambel, né, o planejamento metropolitano, ele implanta para estabelecer um planejamento multiescalar, ou seja, que vai desde a reconfiguração territorial, físico-territorial e econômica, que ultrapassa a escala metropolitana, até a experiência comunitária, as situações cotidianas das comunidades, e para isso essas unidades elementares de vida urbana, ela tinha uma metodologia que, assim, fica claro a repercussão, né, dos métodos da SAGMAX para a constituição dessa metodologia, mas a incorporação, além dessa ideia da comunidade, a incorporação dos novos métodos de planejamento informatizado, né? Então, e a partir de múltiplos critérios, então, entendo como se fosse um desdobramento dessa ideia da unidade elementar lá da SAGMAX, né? E essa... 5 minutos, tá? 5, né? Tá bom. E essa metodologia, ela foi importante para formular os principais programas aqui de Belo Horizonte dos anos 50. Então, ela foi a noção de campo, a ideia de campo e de unidade elementar da vida urbana, elas informaram todo o programa de habitação dos anos 80, o Pró-Favela, foi um desdobramento dessa metodologia do Plambel. E a outra coisa que eu acho que é importante destacar quando a gente fala de planejamento metropolitano dos anos 70, é o grau de autonomia que os técnicos tinham, e isso fica evidente pelos trabalhos e pelas entrevistas realizadas, o grau de autonomia que os técnicos tinham para conceber, propor o planejamento, né? Então, esse grau de autonomia, inclusive, ele se reflete pela crítica ao próprio método centralizado, né, de planejamento, e a incorporação de outras dimensões, né, como a dimensão cotidiana da vida urbana,
como, enfim, uma outra pesquisa, né, que foi desenvolvida pelo Plambel, que chama Processos de Morar, né? O Processos de Morar é um documento do Plambel de 77, que ele vai entender a questão da habitação de uma maneira mais ampliada, né? A partir das relações comunitárias, inclusive, né? Então, todo esse arcabouço de trabalhos, ele informou, foi importante, né, para os programas para a continuidade, né, do planejamento, mesmo que nos anos 80 essa perspectiva ela seja um pouco diminuída, né, em função do contexto que a gente acaba tendo, né? Outra questão também que eu queria destacar em relação ao planejamento metropolitano de Belo Horizonte, aí especificamente ao Plambel, é a formação nesse sentido de uma gama diversificada de profissionais, e a gente vê assim, profissionais capacitados, motivados, e que muitos deles ainda atuantes no planejamento mineiro, né? Seja nas empresas privadas, seja em órgãos públicos, seja na própria mobilização social que eles têm, que a gente tem verificado. Então, assim, o desenvolvimento de estudos, leituras socioterritoriais que mobilizam concepções e que vão informar todo o planejamento produzido, né? Foi muito material produzido nesse período, e essa participação, essa formação dos profissionais, não apenas de profissionais, mas o Plambel, segundo as entrevistas, como órgão de planejamento, né, como instituição de planejamento, ele vai ser responsável também pela formação de um grupo militante que passa a participar, a partir dos anos 80, ativamente da vida política do país, no processo de redemocratização, né, no processo constituinte. Uma dessas figuras importantes é o Edésio Fernandes. Edésio também foi um técnico do Plambel, nosso colega, e que tem uma vida, uma trajetória, né, muito ativa nesse período, e que o Plambel, como instituição de governo, ele teve a sua importância, mas também com os desdobramentos. Então, os servidores do Plambel criam uma organização e que são servidores do Plambel que passam a participar de todo o processo de mobilização social e intervir, né, nesse sentido, a partir da experiência. Então, eu destacando essas questões, eu queria colocar e retomar um pouco o que foi discutido na primeira palestra, né, da professora Sara, que foi exatamente essa questão do ensinar a pensar, né? Eu acredito que o Plambel, a partir dos estudos que a gente vem desenvolvendo, foi um organismo que não estava limitado a aplicar fórmulas, mas sim a promover, a desenvolver metodologias para a resolução dos problemas, né? Foi um órgão importante, não o único, claro, do planejamento nacional, mas eu gostaria de destacar essa importância até pela falta de conhecimento que a gente tem dos órgãos de planejamento. Ainda as pesquisas estão engatinhando aqui sobre a historiografia do planejamento de Belo Horizonte, né? Então, é isso. Fico aberta depois para questões. Obrigada.
Bom, vamos encerrar agradecendo às apresentadoras, professoras Elisângela e a professora Karen, aos debatedores que fizeram que esse debate fosse rico em formulações e questões, reflexões, e aos presentes, né, que ficaram até agora conosco, e nós retornamos às 15 horas para o encerramento com a conferência da professora Nilce Aravecchia Botas. Então, até às 15 horas. Obrigada a você, Lara, e a todos e a todas. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau.